Que dia maravilhoso, irmãos. Que graça, que bênção. Domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. O evangelho de hoje se encerra com a frase que deveria chamar a nossa atenção. Diz assim: de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. O texto de hoje diz que as pessoas no tempo de Jesus não entendiam a ressurreição. Não compreendiam que Jesus deveria ressuscitar. E eu penso que aquilo que é verdade, que era verdade no tempo de Jesus, continua sendo verdade em nossos dias. Nós continuamos não compreendendo o que significa a ressurreição. Até quem diga, de má fé, que tanto faz dizer ressurreição como reencarnação. Não entende nada do que está falando. Nada. As pessoas não entendem o que quer dizer ressurreição. Eu queria chamar a atenção de vocês para o fato que nosso Salvador recebe muitos títulos na Bíblia. E um dos títulos mais interessantes que ele recebe é o de primogênito dentre os mortos. Alguém me perguntou o que quer dizer isso. E eu, como sacerdote que tem a função de catequizar, já expliquei. Primogênito quer dizer que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. E alguém poderia me dizer: não, filho, eu acho que o senhor se enganou. Não, Jesus não foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, porque no tempo de Elias e Eliseu, eles fizeram ressurreições. O próprio Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. E quem é que não conhece o capítulo 11 do Evangelho de João, que diz que Jesus ressuscitou Lázaro? Não, Jesus não é o primogênito dentre os mortos, porque muitas outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus. Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Eu estive na Terra Santa por 4 meses. Eu não encontrei lá o filho da viúva de Naim. Eu estive na casa de Lázaro. Eu também não encontrei Lázaro lá, não. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que a ressurreição não é aquilo que ordinariamente nós pensamos que significa a ressurreição. Ontem eu explicava que a Páscoa judaica tinha 3 momentos: o Egito, o mar e o outro lado do mar. A Páscoa de Jesus também tem 3 momentos: este mundo, o mar da morte e o outro lado do mar, a vida de Deus. Uma observação significativa: o povo não entendia o que é a ressurreição, e a maior prova disso, se vocês estudarem a Bíblia, é que muitas vezes, quando Jesus aparece, as pessoas não o reconhecem. Maria Madalena conversa com Jesus e pensa que ele é o jardineiro. Os discípulos de Emaús caminham com o Senhor e até dizem: tu és o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu em Israel nestes dias. Não reconhece Jesus. Mas deixa eu explicar para vocês, às vezes a gente pensa que ressurreição é voltar a esta vida.
Quando Jesus ressuscitou, ele não voltou a esta vida. Porque se ele voltasse a esta vida, seria como se Israel entrasse no mar e voltasse para o Egito. Alguém poderia dizer, mas não morreu, mas está no Egito, na escravidão. Esse mundo para Jesus era o Egito, era uma escravidão, era uma humilhação. Jesus, quando a ressurreição não é voltar para esse mundo, não é voltar para essa vida. Repito, se ele tivesse voltado para essa vida, seria como se Israel entrasse no mar e voltasse para o Egito. Jesus passou pelo mar da morte e saiu do outro lado, em Deus. Na vida de Deus. Deixa eu explicar para vocês. A maioria de vocês, a maioria é jovem. Vocês são cheios de energias, né? Forte, cheio de energia, feio de disposição. Mas não se iludam muito, não. Quando o tempo vai passando, a idade vai chegando, a gente chega na idade do condor. Dói em todo canto. Deixa eu dizer para vocês, eu sou uma pessoa que não sou bem disposto. Eu sou uma pessoa disposta. Eu, na minha quaresma, sempre começava com a peregrinação. Catolé, a Serra do Lima, 40 quilômetros. Às vezes, alguns jovens iam comigo, os coitados não subiam, mas eu subia. Não subiu a serra. Chegava na cidade, mas não subiu a serra. Uma vez eu fui com alguns postulantes, tive que contratar um táxi para levá-los. Eles não conseguiram, mas não é que de alguns dias para cá, meu joelho me dói tanto. Eu passava 1 hora de joelho diante do Santíssimo e para mim tranquilo. Para mim não achava a melhor coisa do mundo. Por isso que eu digo a vocês, se vocês puderem, se ajoelhem enquanto podem. Se ajoelhe e adore de joelho enquanto pode, porque eu estou doido para ficar de joelho e adorar e não posso. Não é preguiça, não é indisposição, não posso. A idade do condor vai doendo em todo canto. Mas não é só dor no corpo, não. E a alma? A alma se angustia, a alma se deprime, a alma se frustra. A vida nesse mundo é marcado por leis de degeneração. Tudo degenera nesse mundo. A ressurreição, irmãos, não é voltar para esse mundo, porque eu digo uma coisa a vocês. Se alguém dissesse para mim, olha, você não vai morrer nunca. As pessoas pensam que ressurreição é imortalidade, é não morrer nunca. Já imaginaram que tristeza se alguém dissesse, você não vai morrer nunca, você vai sentir sempre essa angústia, do mesmo jeito que você está sentindo? É uma tragédia, é uma má notícia. Ressurreição não é isso. Não é voltar para essa vida. Jesus entrou na morte e saiu do outro lado, na vida de Deus. Ali onde não existe nem dor no corpo, nem angústia na alma. Que glória, irmãos. A vida de Deus, a plenitude, onde a alma encontra um deleite tal, que a Bíblia nos diz que aquilo que os olhos não viram, que a mente não imaginou, que o coração não sentiu, isso Deus preparou para nós. A vida ressurreta. Irmãos, o que nós estamos celebrando aqui é algo grandioso. É a vitória de Jesus sobre a morte. Porque quando nós dizemos que Jesus ressuscitou, nós não estamos só dizendo que Ele ressuscitou. Nós estamos dizendo, irmãos, que Ele abriu um mar vermelho. Ele abriu um mar vermelho da morte para mim e para você. Não tenha medo. A ressurreição de Jesus, irmão, foi uma grande batalha. Nós estamos vendo essa guerra terrível da Rússia contra a Ucrânia. Terrível. Porém, mais tremenda foi aquela guerra que se travou no Calvário.
Jesus enfrentou o mar da morte e saiu campeão, glorioso, vitorioso. E sabe para quem ele quer dar esse troféu? Sabe para quem ele quer dar essa vitória? Para você, se acreditar nele, se submeter a ele, se nele crer. Eu creio. Jesus ressuscitou. Jesus é vivo. Ele é o campeão da morte. A morte, irmãos, é aquela luta que todos devem enfrentar, mas nenhum homem poderia vencer. Só Deus poderia vencer, mas não deveria lutar. No nosso Salvador, Deus e homem se unem. Ele luta a nossa luta para nos dar a sua vitória. Quantos desejam enfrentar sem medo, não ter medo do mar da morte? Todos nós um dia iremos passar por ele, mas iremos passar com confiança. O cristão, ele sabe o que lhe aguarda do outro lado. O nosso, nem do outro lado, na própria morte, o nosso Salvador estará conosco para nos dar a vitória. Isso é a ressurreição. A vida plena em Deus, a vida de Deus, não é voltar a esse mundo, é entrar. É como diz lá em João 13:1, e chegando a hora de passar deste mundo para o Pai. Então, digamos, irmãos, com coragem, como diziam os primeiros cristãos, que passe o mundo e venha a glória. Amém? Quantos creem que Jesus é vivo e ressuscitado? Quantos creem que Ele pode nos dar esse troféu? Quantos creem que Ele é glorioso e está à direita do Pai? Quantos creem que Ele abriu o mar da morte? Quantos creem que este mar está aberto para todos os que crerem nele? E que eles podem caminhar com confiança, a pé enxutos, incólumes. Passaremos pela morte e não ficaremos nela, porque o Senhor é glorioso, o Senhor é vitorioso. Tenda a sua mão e diga: ressuscitou, 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 aleluia, 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 ressuscitou. Alegria, irmãos, alegria, Jesus ressurgiu, Ele é nossa vitória. Ressuscitou, 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 ressuscitou,